Queridos, que tempo maravilhoso. Ontem nós tivemos fomos convidados assim de surpresa, de última hora. Não sei se vocês lembram do apóstolo Issacar, que esteve conosco aqui na nossa conferência em abril. Eram umas 6 horas da tarde, ele nos mandou uma mensagem: vem para cá, eu quero que vocês venham para cá, quero que vocês recebam um pouquinho. Ele estava fazendo um evento chamado Famintos por Deus, acredito que alguns aqui conheçam, com Judá Bertelli. E queridos, pensa numa unção. Sabe isso aqui que a gente estava promovendo, esse ambiente? Lá estava tomado desse ambiente. Sabe, existe um lugar, nós estávamos até conversando com o louvor mais cedo, antes de começar o culto. Existe um lugar de adoração, queridos, que ele necessita de uma postura nossa. Pode sentar, querido. Sente, fique à vontade. Desculpa. Existe um lugar, eu não vou falar sobre isso, mas eu queria comentar, aproveitar esse momento. Existe um lugar da adoração onde é necessário que nós nos coloquemos com uma postura de acordo com o ambiente que está sendo gerado, né? Se nós não contribuirmos com a intensidade do mover que Deus quer fazer, nós engessamos o Espírito. E ele fica travado, ele não consegue agir no nosso meio. Muitas vezes ele consegue pegar uma pessoa ou outra que está ali envolvida, né? Mas muitas das vezes o ambiente ele fica um ambiente travado. E aí muitas vezes é necessário uma palavra de conhecimento, né? É necessário alguém se levantar com a palavra de avivamento para nos tirar desse ambiente que às vezes nós nos colocamos. Então nós precisamos entender que o lugar da adoração, de rendição, é uma postura do nosso coração. E queridos, qualquer coisa, seja uma criança que anda no meio, seja uma nota que o tocador da bateria erra. O tocador da bateria, queridos, tem quantos anos que eu não toco bateria? Acho que tem uns 15 anos, por aí. Qualquer coisa que acontece e você não está conectado, querido, tira a sua atenção. E aí você perde. Sabe? Você perde. Então, eu gostaria de que vocês estivessem com esse entendimento todas as vezes que vocês viessem para esse lugar, para esse ambiente. Porque existe algo sendo gerado antes, querido. Sabe? O ministério de louvor, ele se prepara. O ministro da palavra, ele se prepara. Existe todo um pré para que isso aconteça. Sabe? E se a gente vem para esse ambiente sempre na espera de receber algo, né? Sempre na espera de que Deus se mova, né? Se a gente não movimentar as águas, se nós não nos movermos de acordo com aquilo que está sendo movimentado, querido, infelizmente, muitas das vezes nós vamos ser frustrados na nossa expectativa, né? Tanto aqueles que estão com muita expectativa, quanto aqueles que estão com pouca expectativa. Aqueles que estão com muita expectativa chegam para esse ambiente fervendo, quando chega nesse ambiente de adoração, recebe um balde de água fria. Aqueles que estão com pouca expectativa, ele sai da mesma forma, ele não é transformado, sabe? Então, queridos, todas as vezes eu quero te convocar a se comportar dessa forma, sabe? Você a gente ouviu esses na conferência que nós fomos em Ponta Porã. Querido, você não está se comportando de acordo com aquilo que vive dentro de você. Você está muito quieto. Se comporte, querido. Se comporte. Se comporte, queridos. É isso. Amém? Se mova. O Espírito Santo está aqui, ó, movendo. E você não está se comportando de acordo. Aleluia. Deus já está trabalhando, eu creio. Deus já está falando. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 16, no versículo 6. Aleluia. Glória a Deus.
quarta-feira o pastor falou assim: você quer ministrar? Falei assim, vai. Eu fiz só assim, ó. Você que sabe. E recebi, né? Falei, amém, vamos. E isso que está aqui acontecendo hoje, querido, eu preciso contar um testemunho pessoal. Há alguns anos atrás, quando nós decidimos ir para Ponta Porã para fazer medicina, assim que nós chegamos lá, nós fomos a uma igreja, né? Decidimos congregar nessa igreja. E o pastor dessa igreja, ele num dos cultos que nós estávamos participando, ele falou assim: medicina é só a cereja do bolo. Deus tem coisas maiores e outros planos para a sua vida. E desde então, querido, Deus vem confirmando várias coisas no nosso coração, com relação a chamado, com relação àquilo que Deus tem preparado para nós, tanto para a minha vida quanto para a Sara. E teve uma noite, Deus fala muito comigo através de sonhos. E teve uma noite que eu tive um sonho, que eu estava nesse ambiente aqui, ministrando para a igreja aqui. Eu lembro dessa visão que eu tive desse ambiente, igualzinho, do jeito que está aqui. Deus está cumprindo algumas promessas. Eu creio que Ele é um Deus que cumpre promessas, tanto na minha vida, querido, como na sua vida também. Amém, queridos? Você está com a sua Bíblia aberta em Atos, no capítulo 16. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 6, tá? E eu fui buscar em Deus o que era necessário ministrar para a nossa igreja hoje, né? E eu fiquei assim, até um pouco apreensivo quanto ao tema e quanto ao que o Senhor estava falando ao meu coração. Aí na quinta-feira o Isaac veio e trouxe uma palavra sobre justiça de Deus. Eu falei assim, eu vou falar sobre justiça de Deus também, vou dar uma continuidade naquilo que o Isaac estava ministrando, né? Falar sobre graça agora, né? Um novo patamar, um outro lugar onde nós estamos. E aí o Senhor falou assim, já estava lendo, já estava começando a anotar algumas coisas. Deus falou assim, não, é isso que eu quero que você ministre. E hoje eu vou falar um pouco sobre Paulo. Eu gosto muito de Paulo, porque Paulo, não só gosto, como me inspiro em Paulo, tanto no comportamento de Paulo diante de tudo que ele viveu, né, quanto a postura de Paulo com relação a chamado. Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, né, e enquanto perseguidor da igreja, queridos, ele deu a vida por isso, enquanto perseguidor da igreja. Se era necessário matar ou morrer, estava lá Paulo. Ele se dedicava com força para aquilo que ele estava proposto a fazer, né? Ele era um conhecedor da lei, assim. Então aquilo que estava saindo fora, queridos, ele vinha, muitos morreram. E eu me identifico não na forma que ele agia, né? Não matando as pessoas, mas com a intensidade daquilo que ele vivia. E quando Paulo se converte, ele começa algumas viagens. Ele não perde isso, querido. Ele continua com a mesma intensidade, com o mesmo temor e com o mesmo zelo, só que agora para falar de Cristo, do amor de Cristo, das boas novas do nosso Senhor. E Paulo, em uma das suas viagens, né, ele está passando. Eu queria ler a partir do versículo 1. Vamos ler junto. A partir do capítulo 16, no versículo 1. Paulo, ele foi primeiro. Eu estou com a versão, eu não sei se os meninos vão projetar aqui. A versão que eu estou usando aqui é a NVT. Se você tem o seu celular, se você tem um iPad ou algum tablet, essa versão que eu estou usando é só porque essa versão ela é um pouco mais clara, a linguagem fica mais fácil de entendimento muitas vezes, amém? Antes disso, eu queria fazer uma confissão de fé, amém? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, no seu lugar. Levanta assim a sua Bíblia. Você crê na sua Bíblia, querido? Você crê na sua Bíblia, querido? Você crê que ela é palavra de Deus, querido? Você crê que ela é boca de Deus, querido?
Amém? Então você declara isso comigo. Essa é a minha Bíblia, palavra de Deus, e eu creio em tudo que ela diz ao meu respeito e ao respeito das coisas vindouras. Por isso eu creio que eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso, que eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho. Eu vou conquistar tudo aquilo que ela diz que eu vou conquistar. Em nome de Jesus. Quem crê, dê um glória a Deus bem forte aí, querido, no seu lugar. Aleluia. Querido, essa é a palavra de Deus. Nós precisamos ferver de amor por ela, sabe? Muitas vezes nós buscamos em pessoas, em lugares, para que Deus fale conosco, querido. Se você abrir a sua Bíblia, Deus vai falar com você. Amém? Lá em em Atos, no capítulo 16, versículo 1. Paulo, ele foi primeiro a Derbe e depois ele foi a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração. Só um pause rapidinho. Dá a entender, querido, que Timóteo era uma pessoa de muito conhecimento da população, do povo. Assim como está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, que as pessoas o tinham com alta consideração. Ele vai continuar falando mais na frente que Paulo ele teve o cuidado de circuncidar Timóteo antes de começar a Timóteo andar com Paulo em suas viagens, falando sobre a palavra, né, em respeito aos judeus, né? Então as pessoas, elas tinham conhecimento de quem era Timóteo, né, e tinham conhecimento de quem era Paulo também. Amém? Vamos continuar. No versículo 3, em respeito, ele fala lá na frente, né, em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de participarem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Diga, não permitiu. Amém. Por enquanto até aqui. Paulo, ele falou assim: Silas, bora comigo ali para Frígia, para Galácia, e depois nós vamos para a Ásia, amém? Beleza. Foram para Frígia, foram para a Ásia, fizeram o que tinham que fazer. E quando eles decidiram ir para a Ásia, o Espírito Santo fez assim: não, espera aí, calma aí, não vai agora não. Aí eles decidem então chegar à fronteira da Mísia, e eles tentam ir mais uma vez em direção à Bitínia, que era outra região. Mas o Espírito de Jesus fala assim: não, espera aí. Sabe, querido, aqui nós já podemos ter a primeira lição daquilo que eu quero trazer. Isso aqui ainda não é a ministração, é só a introdução. Você tem sido guiado pelo Espírito Santo, querido? Deus tem falado com você e você tem ouvido a voz do Espírito Santo? E você tem seguido a ordem daquilo que Deus está falando contigo? Muitas vezes nós insistimos tanto e botamos tanta força em algo que não é para fazer. E aí nós perdemos força, nós nos desanimamos. Querido, mas a culpa não é de Deus. A culpa é sua porque você não ouviu, querido. Você tenta, querido, mas Deus fala assim: não, pera aí, não é aqui ainda. E aí você tenta de novo: não, pera. Você tenta mais uma vez: não, pera, não é aí. Eu tenho algo para você. Paulo então, ele para lá em, se eu não me engano, em Troade. E eles param para descansar. E Paulo tem um sonho. Nesse sonho ele vê um homem rogando para que Paulo fosse para a Macedônia. E então Paulo, quando ele acorda, ele entende que o Espírito Santo estava falando com ele mais uma vez, aonde era a direção que ele deveria ir. E eles vão para a Macedônia.
O que eu quero dizer com isso? Eu quero só te mostrar onde é que a igreja de Filipos começa. Amém? A igreja de Filipos começa aí. Deus falando para Paulo não ir para onde ele queria ir e mostrando o lugar onde é para ele ir. Amém? Paulo então vai para Filipos, né? Aí, agora, eu queria que você continuasse comigo. Deixa eu só me encontrar aqui, queridos. Eu não sou um burro com esses negócios não. Ainda usa 2. É difícil. É isso mesmo. Agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses. E deixe a sua Bíblia aberta aí em Filipenses, a partir do capítulo 1. Paulo encontra, quando ele chega em Filipos, eles decidem orar. E eles encontram algumas mulheres, um aglomerado de mulheres, e eles se aproximam dessas mulheres e começam a falar da palavra de Cristo, das boas novas de Cristo, aquilo que Paulo tanto lutou para ministrar, que eram as boas novas. E ele ministra para uma dessas mulheres, e uma mulher, se não me engano é Lídia, ela aceita e ela crê naquilo que Paulo está falando, e ela convida Paulo para ir para a casa dela. Sabe, querido, muitas vezes nós lutamos aqui na nossa igreja para tentar implantar um IL na sua casa. Mas você entende que a igreja ela começa na nossa casa? Independente que se é uma célula, independente se é um IL, a igreja ela precisa começar na minha casa. Ela precisa começar lá onde eu moro, a partir de mim. Não precisa vir um líder de fora, não precisa, querido. Ela começa na sua casa. Então Lídia convida Paulo e Silas para irem na casa dela. E assim a igreja de Filipos, ela se dá início. Amém? E aí eu quero entrar de fato onde eu quero ministrar nessa noite. Estou nervoso, minha boca chega a estar colando aqui. Tem tanto tempo que eu não uso um esboço e fico nessa indo pra lá e pra cá, que eu tô perdido ainda aqui, querido. Mas eu vou me achar. Vai me ajudando aí, não deixa sozinho não. Amém? Você abriu lá em Filipenses, no versículo 1. Amém? Essa carta de Filipenses, eu me identifico muito com essa carta de Filipenses, porque ela é uma carta muito rica. E é uma carta de amor e uma carta de alegria, né? Onde Paulo ele se declara de várias formas, né? Declara o seu amor, o seu carinho pela igreja de Filipos, né? Porque a igreja de Filipos, queridos, eles tiveram o cuidado de cuidar de Paulo. E aqui é o primeiro ponto onde eu quero entrar. Com relação ao amor, querido, Paulo ele via, na verdade ele recebeu tanto amor, tanto amor, tanto amor, que ele não sabia muitas vezes nem expressar. Se você lê a carta de Filipenses, ele de várias maneiras ele tenta voltar naquilo que ele sentia pela igreja de Filipos, né? De várias formas ele tenta voltar nesse assunto. E Paulo, quando ele está lá, ele está preso, né? Quando ele escreve essa carta para os filipenses, ele está preso. E ele recebe uma visita. E ele fica muito surpreso. Ele recebe a visita de Epafrodito. E eu acredito que ele fica tão surpreso porque assim, por muito tempo Paulo continuou na sua peregrinação, nas suas viagens. E ele estava sentindo falta. Se você olha lá no capítulo 4, você percebe que Paulo estava sentindo falta daquele amor e daquele carinho que o povo de Filipos tinha por ele e entregava a ele, né? E uma das formas que a igreja de Filipos demonstrava amor por Paulo era financeiramente, era dando moradia, sabe? De várias maneiras a igreja de Filipos demonstrou amor por Paulo. E ele estava sentindo falta disso. Quando ele recebe a visita na prisão de Epafrodito, eu acredito, eu estou parafraseando, que ele ficou muito surpreso com a visita de Epafrodito. Só que ele recebe um amigo em uma condição não muito boa. Epafrodito chega doente, quase à beira da morte, né? E ele precisa de alguma maneira cuidar desse seu amigo. E ele evita até mandar um aviso para a igreja de Filipos, para que eles saibam de
como está Epafrodito, para que eles não ficassem talvez até também desesperados, talvez como ele tenha ficado, né? E Paulo recebe Epafrodito com essa intenção, né? Eu acredito que a igreja de Filipos, ela retribuía esse amor para com Paulo, que o cuidado que eles tinham com Paulo era tamanha que eles queriam saber como que Paulo estava, sabe? E Paulo recebe isso. Onde eu quero entrar com relação ao amor, queridos? É muito difícil falar sobre isso, porque muitas vezes nós temos visto as igrejas, a igreja do Senhor, falando globalmente, né, abrangendo todas as igrejas, nós temos visto a dificuldade de muitos líderes com relação ao seu povo. Porque a igreja hoje em dia, a igreja não tem um olhar para o pastor, ou para o líder, para o apóstolo, para o bispo, seja quem for, com um olhar de amor. Mas na maioria das vezes, a igreja tem olhado como alguém que se revele a mim como meu pai, para cuidar de mim em todas as minhas necessidades. E querido, mas nós precisamos retribuir da mesma maneira, na mesma moeda, na mesma intensidade. Vocês conseguem me entender? Vocês estão comigo? Sabe, querido, se nós não conseguimos entregar o amor que está sendo entregue a nós na mesma proporção, a balança ela fica desigual. E é onde muitas vezes pastores têm desanimado, têm entregado seus cargos, entregado as suas igrejas, porque eles não têm visto no povo esse amor que eles deveriam estar recebendo. Sabe, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu não estou dizendo que a nossa igreja é esse caso, mas o amor recíproco que a igreja de Filipos tinha para com Paulo fazia com que eles mantivessem um elo de amizade e de amor, queridos, eterno. Sabe, a forma que Paulo se expressava: eu desejo tanto estar com vocês. Olha como Paulo falava para os filipenses: eu desejo tanto estar com vocês, para saber como vocês estão. E a igreja de Filipos, eu acredito que da mesma forma que eles não poderiam estar o tempo inteiro com Paulo, ele enviava pessoas para saber como Paulo estava. O que você tem feito, querido, para que a sua igreja e para que os seus líderes amem a você? Você tem entregado amor ao ministério, ao departamento que você trabalha? Muitas vezes a gente exige tanto atenção, às vezes a gente exige tanto que o nosso líder faça algo por nós, mas nós estamos fazendo de fato algo? Sabe, muitas vezes o líder, ele se desgasta, ele se entrega, ele faz de tripas coração, querido, para entregar algo para o ministério, e muitas vezes esse amor não é recíproco. E, querido, é impossível. Vamos lá, trazendo para o ambiente de relação matrimonial, queridos. Se só você, se só o homem, ou se só a mulher, se só uma pessoa se compromete em entregar amor, queridos, está fadado ao fracasso. Como o pastor falou, é uma relação. Assim como Deus quer que nós nos relacionamos a Ele, com Ele. E, queridos, Ele é amor. Ele é o próprio amor, querido. Como você tem se relacionado com Cristo? Como você tem despejado o seu amor por Ele? Sabe, nesse ambiente de adoração aqui, querido, você tem uma oportunidade, um privilégio tão grande de expressar com força e intensidade o seu amor por Cristo. Porque nós estamos numa reunião de santos, querido, na reunião dos filhos, queridos. Nós estamos num ambiente seguro. Ninguém aqui vai olhar para você e vai ficar te condenando se você deitou aqui, querido, e babou e chorou e levantou com o nariz escorrendo, querido. Ninguém vai olhar para você e vai te julgar. Mas muitas vezes, muitas pessoas se levantam e te julgam porque você estava parado.
Às vezes você estava com o coração tão rendido e entregue. Não é verdade? Muitas vezes você pode estar aí no seu lugar tão quietinho e entregando tudo que você tem. É o seu caso? Deixa eu te perguntar, é o seu caso? É o caso da nossa igreja? É o meu caso, Felipe? Nós precisamos aprender a dar amor. Nós precisamos aprender a dar amor. Às vezes, a gente se pega em situações, e agora falando como alguém que está num lugar de liderança, a gente se pega em situações que a gente precisa ter tanto cuidado, querido, no falar, para não transparecer raiva, ira, chateação. E se nós não temos a sabedoria que vem de Deus para nos como que eu posso dizer, para entregar, nos expressar, a gente pode matar pessoas. A gente pode matar pessoas. A gente pode matar chamados. Só porque nós não tivemos o cuidado e a sensibilidade no espírito de usar as palavras e a forma correta. Querido, quantas vezes eu me vi nessa situação? Quantas vezes? E aí eu corria para os braços do meu pastor, falei assim: me perdoa, eu falei errado, talvez eu tenha falado a coisa certa, mas da maneira errada. Busquei consolo e busquei me alinhar e me acertar, porque é assim que a gente precisa fazer, queridos. Existe uma liderança, e essa liderança está aqui para que nós possamos ser guardados, abraçados. E muitas vezes essa liderança está com os braços tão abertos e a gente não consegue enxergar isso. Ou posso até ser ousado em dizer que a gente não quer isso. Porque assim como, vamos lá, se você coloca um banquete, querido, na sua mesa, para a sua família, igual hoje foi o almoço lá em casa. Hoje quem fez o almoço foi o pastor, foi meu pai. Pensa numa comida top, querido. Ó, top. Eu também, eu duvido. Se vocês tiverem a oportunidade de comer, vocês vão ver. E nós estávamos muito cansados, né? A gente hoje de manhã teve uma corrida. A gente foi participar de uma corrida Circuito Banco do Brasil. Foi lá em frente à sede do Banco do Brasil. Querido, pensa num negócio difícil. Eu fiz 10 quilômetros, mas foi sofrendo. Meu Deus do céu, que dolorido. Porque o percurso era muita subida, sabe? E aí eu cheguei em casa muito cansado. E eu deitei no quarto e não consegui pegar no sono. Mas eu estava lá deitado no quarto. E aí minha mãe por várias vezes: gente, vem almoçar. Gente, vem almoçar. Gente, vem almoçar. E aí o Espírito Santo veio e me incomodou. Falou assim: ó, tá lá o banquete pronto para você. Levanta lá. Honra seu pastor, honra seu pai que fez o alimento para você comer. Rapaz, aquilo veio com... Eu falei assim: opa, vamos lá. Cansado com sono. Hoje de tanto sono que eu estava. Fui lá, sentei, honrei, almocei. Queridos, muitas vezes você vai estar cansado, saturado, muitas vezes, exausto, na condição de entregar tudo. Senhor, não quero mais. Pastor, não quero mais. Toma isso aqui. Mas o pastor está aqui. Vem cá, meu filho. Deixa eu cuidar de você aqui. Vem cá. O que você precisa? E aí é onde eu te pergunto, querido: o que você tem feito para retribuir? Eu não estou falando só com relação aos pastores, não, querido. Quantos aqui trabalham em algum departamento aqui na igreja? Levanta sua mão bem alto assim para eu conseguir ver. Amém. Mais da metade trabalha em algum departamento. Você tem um líder, não tem? Alguém que está ali todos os dias e está ali por você para te representar, não tem? O que você tem feito para demonstrar amor por ele? Como você tem cuidado do seu líder? Se a igreja não tem esse cuidado de manter esse elo, assim como
A igreja de Filipos tinha o cuidado de manter essa aliança com Paulo, sabe? Se a igreja não tem esse cuidado, querido, não tem liderança que se sustente. Não tem. Vai se cansar, vai se frustrar e vai se acabar. É dura essa mensagem, não é? Foi dura para mim também. Mas é a realidade, querido. E não é uma realidade só nossa, é uma realidade da igreja. A igreja tem vivido isso. Nós temos visto algumas igrejas despontando e crescendo e desenvolvendo, conseguindo desenvolver tudo aquilo que é proposto. Porém, quando você vai olhar nos bastidores, todo mundo cansado, destruído, desanimado, e está lá um líder tentando erguer todo mundo. Pega daqui, pega dali, pega daqui, pega dali. Sabe? Tentando apagar fogo daqui, apaga fogo dali. Queridos, isso não é saudável. Isso não é saudável. Que tal a gente demonstrar amor um pelos outros? E principalmente por aqueles que estão cuidando de nós, aqueles que estão intercedendo por nós. Eu não estou falando isso porque eu sou líder do louvor, não. Deus falou muito comigo primeiro sobre isso aqui. O que você está fazendo, Felipe? Para honrar, o que você está fazendo? Sabe? Amém? Vamos continuar? Esse é o primeiro ponto, querido. O primeiro ponto é amor, né? Mas o segundo ponto é alegria. Amém? E eu saí totalmente aqui do meu... Totalmente. Ai, Deus. O plano era, a gente ia lendo alguns versículos e a gente ia indo comentando, né? Já saí totalmente da... Meu Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Deus está falando contigo, querido? Você está sendo tratado? Acho que foi numa quinta-feira que a Narla estava falando sobre caráter de Jesus. E na terça bíblica, perdão. E acho que eu trouxe algo com relação a isso. Eu falei alguma... Só soltei assim, sabe? Sabe quando você solta umas coisas assim? Eu acho que eu ia fazer o louvor e acho que eu só soltei assim. Quando a gente se expõe à palavra, ela gera... não foi isso não, foi... Não lembro. Enfim, quando a gente se expõe à palavra, querido, ela gera alguma coisa em nós. Ela precisa gerar alguma coisa. Sabe, quando a gente vem para a casa do Senhor, quando a gente se expõe a esse ambiente de estudo, ambiente de palavra, onde realmente a palavra é ministrada, querido, ela precisa mudar alguma coisa em nós. Se você sair daqui, se você não tiver incomodado com aquilo que for ministrado aqui, se isso não causar em você algum tipo de mudança de atitude, de rota, ou é o ministro que não está sendo guiado, ou é eu que estou fechado, né? Amém? Vamos continuar. Abre lá no capítulo 1, no versículo 8. E aí aqui agora eu quero tentar continuar para que a gente possa encerrar. Isso, a gente só vai ficar na carta de Filipenses. No versículo 1, aliás, no capítulo 1, versículo 8. Vamos lá. Acharam? E aí Paulo fala assim, vou ler a partir do versículo 7. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, assim como, diga alegre, pois eu tenho em meu coração, eu os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e na confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo. No versículo 9, eu oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continue a crescer em conhecimento e discernimento. Amém? Esse versículo é para a gente fechar aquilo que eu estava falando sobre o amor. Amém? Vamos dar continuidade. Eu queria fazer uma pergunta para você, querido. Como eu falei, Paulo, ele recebeu uma visita. Quem foi? Epafrodito. Amém? Vou fazer igual com as crianças, né? Epafrodito.
Me ajuda aí, querido. Não me deixa sozinho não, que eu já tô nervoso. E você fica só me olhando com essa cara de maracujá. Dá não. Amém. Epafrodito. E ele recebeu essa visita. Querido, quando você recebe uma visita, vamos lá. Recebe uma visita de uma pessoa muito querida sua. Geralmente, o que essa pessoa ela traz para você? Alegria. Ela traz aquilo que ela está vivendo, aquilo que está acontecendo nos dias dela. Não é verdade? Então Epafrodito, ele chegou para Paulo, eu acredito, entusiasmado, assim, quando ele ficou melhor, lógico, né? Quando ele melhorou da sua enfermidade. Eu acredito que ele desabou assim, ó. Desagou, né? Falou tudo que estava acontecendo com a igreja de Filipos. E aí tem um detalhe, querido. A igreja de Filipos, Paulo se alegrava tanto, mas tanto. Porém, tinha um porém na igreja de Filipos. Algo estava acontecendo na igreja de Filipos. Epafrodito revelou a Paulo o que estava acontecendo na igreja de Filipos. E Paulo precisou instruir a igreja. E ele começa lá no versículo 27. O importante, antes disso, eu queria fazer uma pergunta, querido. Epafrodito, ele teve o cuidado, a sabedoria de levar tudo o que estava acontecendo com muito cuidado, porque assim, aquilo que acontece, se nós não temos o cuidado de levar para a pessoa certa, o que nós estamos fazendo com essa informação? Fofoca, não é verdade? Porém, se a gente pega essa informação e leva para a pessoa certa, a pessoa que resolve, o que ele está fazendo? Zelo, cuidado, porque é a pessoa correta que vai mexer com, sabe, com a situação. E Epafrodito, ele teve esse cuidado de levar para Paulo. Ele não saiu falando aos ventos, aos quatro cantos, sobre o que estava acontecendo com a igreja de Filipe, não. Ele levou para quem abriu a igreja, para quem começou lá atrás. Nós tivemos uma situação na igreja onde nós congregamos lá em Ponta Porã, uma situação bem complicada assim, com relação à liderança da igreja. E uma irmã se levantou, queridos, para levar essa informação e essa situação para o pastor que tinha aberto a igreja lá. Mas aí você pode parar assim, mas o que pastor? Ele já não estava mais nem lá, já tinha saído de lá. Mas o cuidado da informação, ela precisa chegar no ouvido certo, porque no ouvido certo ela se resolve, ela não dissipa, ela não machuca. E aí o pastor veio com muito cuidado, tratou a igreja, tratou todo mundo. Amém? Então tenha o cuidado, querido. Eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem falado? As coisas que têm chegado aos seus ouvidos. E eu estou falando da nossa igreja, estou falando daqui, é para nós, amém? Aquilo que tem chegado aos seus ouvidos, querido, a respeito de qualquer assunto que seja, qualquer pessoa que seja, ou qualquer coisa que seja, o que você tem feito com essa informação? Você tem guardado para você? Você tem compartilhado com seu amigo mais próximo? Ou você tem tido o mesmo zelo que Epafrodito teve de levar para Paulo, para que fosse resolvido? Fica aí uma, amém? Só um, hoje está cheio, né, dessas coisas. Vou até tomar uma água. Vocês ficam rindo. Vocês acham que é fácil? A responsabilidade de estar aqui é grande, querido. É grande. No capítulo 1, versículo 27, a gente vai entender o que realmente estava acontecendo na igreja. E aí Paulo fala assim, ó, o mais importante, no versículo 27, o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, que eu acredito que aqui Paulo estava, sabe quando você está almejando viajar para um lugar assim? Igual eu tô doido para fazer uma viagem, querido. Sei lá, para qualquer lugar, só quero viajar. Acho que Paulo estava dessa forma assim, com muito desejo, muita vontade. Então quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos. Fala, unidos,
Fala firmes também. Em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Eu acho que se eu pegasse só esse versículo para trazer um sermão, uma mensagem, né, daria. Acho que eu já falei até muito sobre isso, né, Udi? A gente comenta muito sobre isso no louvor, né? Da gente falar as mesmas coisas, da gente ter o mesmo pensamento, a mesma disposição, né? A gente fala muito sobre isso. E Paulo, ele tem esse cuidado de trazer isso para a igreja. Saberei que estão firmes, unidos em um só propósito e em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Aqui tem, não sei se vocês captaram a informação. Epafrodito, ele levou uma situação lá para Paulo, para que ele pudesse trazer clareza, entendimento e direção para aquela igreja. E aqui, querida, a gente entende algo. A igreja de Filipos, pessoas estavam se levantando com falsas promessas, com palavras, desvirtuando totalmente aquilo que Paulo tinha ministrado e ensinado a eles. Olha o cuidado que nós temos que ter com a nossa igreja, com aquilo que é ministrado, com aquilo que é nos ensinado de púlpito, nos cultos de ensino da palavra, para que nós não querido, se a gente não convergir no mesmo entendimento, a gente dissipa, sabe? A gente começa a andar por si só, por conta própria. Entende? Vamos continuar. Eu quero ler. Plínio, se você quiser trazer uma pilha aqui que tá acho que já deve acabar essa pilha aqui. E aí no capítulo 2, Paulo ele pergunta: quanto tempo já passou, pastor? Eu nem vi. Tá acabando, né? Me dá um toque aí. E aí ele pergunta assim, no capítulo 2, versículo 1: há alguma motivação em estar em Cristo? Eu pergunto para você: há alguma motivação em estar em Cristo? 2, sim. Eu vou perguntar outra coisa: há alguma consolação que vem do amor? Aumentou, agora é 10. Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Aí Paulo fala assim, ó: então, pelo amor de Deus, eu acredito que Paulo fala com essa intenção, sabe? Então, pelo amor de Deus, queridos, completem a minha alegria, concordando sinceramente, uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Sabe por quê, queridos? E aí ele continua no sabe por quê. Ele fala assim: sabe por quê? Porque senão vocês vão ser egoístas. Vocês vão estar vivendo por si mesmos, no seu próprio entendimento, com o seu próprio interesse, com a sua força. Queridos, se a gente não conseguir olhar para o todo, para aquilo que está sendo nos mostrado, para o caminho que está sendo mostrado, e conseguir caminhar, querido, com alegria, pegando no braço do meu irmão que está aqui do meu lado: vamos, querido, aqui que é o nosso caminho, tem uma pedra aqui, você chuta a pedra, continua, querido, firmes, no mesmo propósito, no mesmo entendimento, num só espírito, queridos. A igreja de Filipos, se Paulo não vem com essas palavras, trazendo essa direção, a igreja de Filipos era perigoso ela começar igual quando Corintos, né? Eu sou de Apolo, eu sou de tal, eu sou de fulano, ciclano, beltrano. Não, eu concordo com o que o pastor X fala, mas não concordo com o que o pastor Y fala. Eu concordo com o que o irmão A vem e ministra aqui na frente, mas não concordo com o que o irmão B. Nós precisamos alinhar, queridos. E eu posso te dizer, com muito carinho, nós temos uma igreja
que tem se preocupado em alinhar nossos corações. Nós temos pastores que têm tido esse cuidado de alinhar os nossos corações. E aí, onde é que está a verdadeira alegria? Onde que está realmente essa verdadeira alegria que Paulo tanto fala com relação ao povo de Filipos? É justamente aí. A alegria de Paulo é porque ele sabia que aquele povo era um povo que andava junto. Era um povo que não tinha dissensões, que não tinha contenda, que não falava mal um do outro, que não tinha fofoquinha no meio. Estou falando que esse é o caso, tá? Eu estou dando um exemplo agora daqui. Quando for o caso da nossa igreja, eu vou, amém? Vou falar. Aquele povo estava vivendo isso, querido, quando Paulo saiu de lá. E aí vem alguém desesperado, pelo amor de Deus, Epafrodito, vai lá, fala para Paulo, porque o povo aqui não está andando mais junto. O povo não está junto com a gente, cara, eles vão se perder. Eles precisam voltar às boas novas. Eles precisam voltar ao primeiro amor. Eles precisam voltar a viver de fato em alegria e amor. Você tem vivido, querido, em alegria e em amor nesse lugar onde você está? Você tem vivido? Tem um ponto aqui. Quem é o responsável para gerar esse ambiente de alegria e amor? Fala assim, eu. Não fala forte, fala eu. Faz com a mão no peito, igual eu fiz. Fala eu. Você, eu. Nós somos os responsáveis para gerar esse ambiente de alegria e amor no nosso meio. E não deixar que nós nos apartemos do verdadeiro e único caminho e a única direção, que é a palavra. Que é a palavra, que são as boas novas de Cristo, que é salvação, que é cura, que é milagre. Não aquilo que eu acho. Felipe, se eu falar dos meus achismos, querido, eu posso te matar se eu falar dos meus achismos. Mas se eu pegar a palavra com temor, eu posso tanto me vivificar quanto você ser vivificado e transformado. Aqui é o lugar, querido, para a gente viver isso. Esse ambiente, esse lugar aqui, ó, como a gente muito fala, né, Gustavo? A comunhão dos filhos. Esse lugar. Amém, queridos? Eu acredito e espero. Não, ainda não terminei não, nós vamos continuar. Que a partir de hoje nós possamos nos comportar de acordo. Nós somos filhos, então se comporte como filho. Amém, queridos? Se comporte como filho. Nós temos o Espírito Santo dentro. Se comporte como quem tem o Espírito Santo dentro. Amém? Nós temos o Espírito Santo sobre também. Aleluia, ele se move no nosso meio, querido. Oh, e como é bom quando ele se move. Eu acho que vocês já perceberam que eu não me contenho. É porque eu ainda não fiz algumas coisas para não escandalizar, né? Porque eu acho que muitas vezes escandaliza. Se eu der um mortal daqui de cima para baixo, que eu também não sei, mas vai que, né? Sendo guiado. Né? Querido, não se trave. Não se trave por sua religiosidade. Não se trave, querido, por sua teologia. Não se trave, querido. Não se trave. Amém. Vamos continuar. Aleluia. Vamos lá. Eu quero adiantar aqui, queridos. E aí eu tenho uma segunda pergunta. A primeira pergunta que eu fiz foi: o que nós temos falado a respeito da nossa igreja, né? E eu tenho uma segunda pergunta para a gente poder caminhar para o final, para já finalizar. Qual tem sido o motivo da minha alegria em servir na minha comunidade de fé? É porque eu amo as pessoas? É um ponto, né? É porque eu gosto muito dos meus amigos, de estar junto? É um ponto. Mas aí Paulo, querido, ele vem, pá, sabe quando você toma um... Não é assim, cabeçudo, sabe? Paulo vem e fala assim:
ele vem afirmar que a nossa alegria não está naquilo que nós fazemos, não está naquilo que nós podemos executar, que é o segundo ponto que Paulo começa a tratar com a igreja de Filipos. Que eu acredito que eles estavam confiando muito em si mesmos, na força dos seus braços. E ele fala assim: a nossa verdadeira alegria está nele, no que ele fez. E querido, quando nós entendemos que a nossa alegria não está naquilo que eu fiz e que foi muito bom, que foi um sucesso, que eu me dediquei, estudei, fui lá e passei numa prova em nome de Jesus, amém, que não é na minha força, que é nele, que independente dessas situações do nosso dia a dia como comunidade de fé, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, que a gente não depende dessas coisas para nos alegrarmos, mas que a nossa alegria está nele, no que ele fez por nós. Paulo começa a alertar a igreja de Filipos que a verdadeira alegria está nele, amém? Nada no reino, queridos, é por causa da nossa força ou do nosso braço, amém? A igreja do Senhor, ela pode avançar comigo ou semigo. Ela vai, querido, né? Pode estar o Andrezão aqui, tocando aqui. Vai, querido, ela vai crescer. Ou pode não estar, né? Pode estar o Felipe aqui também, da mesma forma, do mesmo jeito. Pode não estar. Pode estar o pastor aqui. Vamos igreja, vamos igreja. Como é que... E vamos igreja, vamos igreja. Ou pode não estar. A igreja do Senhor, ela vai avançar. Porque não depende de mim. Fala assim: não depende de mim, mas eu preciso contribuir com a alegria verdadeira, amém? Que está no Senhor, nas coisas do reino, naquilo que Ele nos prometeu, naquilo que Ele fez por nós. É nisso que nós nos alegramos, querido. É nas promessas do Senhor, que Ele virá em breve nos buscar. Querido, se você não se alegra quando nós falamos Ele virá num piscar de olhar, querido, se você não vibra com isso, querido, eu até duvido um pouco assim. Realmente você está vivendo, querido? Alegria plena no Espírito. É justamente aquilo que o pastor veio falar aqui, sabe? Aquela ensaboada que ele deu na gente, bem bonito, né? Amém? A nossa alegria, ela precisa ser manifesta, amém? E para finalizar, eu queria que você abrisse lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Vou usar até do que Paulo disse. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem, olha só, pensem no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Continue a praticar, queridos, tudo que você tem aprendido e recebido de Cristo. Continue a praticar tudo aquilo que você tem recebido nesse lugar. Amém? Vamos continuar aqui só para a gente finalizar. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, e tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz, diga, o Deus da paz estará com vocês. Amém? Queridos, esses dois grandes pontos, o amor um para com os outros, e principalmente o amor para com aquele que está cuidando de mim, e o segundo ponto, a alegria. Nós precisamos olhar atentamente para esses dois pontos para viver em comunidade, para viver em comunhão. Porque se nós não temos esse elo de amor e de alegria, é muito perigoso. Amém? É perigoso. A gente pode escorregar em qualquer coisinha que a gente ouve. A gente pode se perder no caminho por qualquer bobagem que a gente dê atenção. Sabe, querido? E eu falo essas coisas para você com muito amor, com muito temor,
porque não foi fácil essa mensagem. Não tem sido fácil, na verdade, essa mensagem, porque não é uma mensagem tão fácil de ser gerida. Não é. Na maioria das vezes nós nos colocamos na posição de vítima, na posição de quem quer receber algo e não dar algo. Mas a palavra ela é tão linda que o melhor é dar do que receber. É tão melhor, querido, você dar amor, porque na medida que você dá, você recebe. Amém, queridos? E se você não receber pelo seu irmão, nós temos um Deus que é amor, e Ele vai retribuir tudo aquilo que você tem entregue. Amém? Vocês foram abençoados? Vocês me amam ainda? De verdade? Eu sei que não é fácil, queridos, mas nós precisamos alinhar. Amém? Amém? Se coloque de pé. Eu queria aproveitar a situação. Nós não temos o hábito, assim, muito hábito mesmo, né? Porque não praticamos tanto, de indicar livros. Mas eu queria que nós tivéssemos esse cuidado de indicar alguns livros. Olha a finurinha desse. Sabe por quê, queridos? Eu entendo que uma igreja que não lê é uma igreja que não avança. Não avança, querido, não avança. Sabe? Por isso que o pastor tem lutado tanto. Eu não vou perguntar isso não, mas você tem vindo na terça-feira? Não responde. Eu estou aqui na terça-feira, eu vou fechar até meu olho. Eu sei quem vem e quem não vem. Mas o pastor tem tido o cuidado de instruir na palavra, na leitura, indicando. Querido, você não vai ter desculpa para falar que a sua igreja não ensina a palavra. Não vai ter. Não vai ter. Agora, se você não avançar em conhecimento de Deus, é culpa sua. Amém? É porque você não quis se disponibilizar para aquilo que é proposto. E eu queria indicar esse livro, porque fala muito daquilo que nós ministramos nessa noite, de uma maneira uma abordagem um pouco diferente. Eu indiquei já esse livro para o Gustavo, já indiquei para algumas pessoas. Eu tenho esse livro em PDF, se você tiver interesse. Em Busca de Timóteo. Quantos conhecem a vida de Timóteo? Eu peguei esse livro, eu estava hoje lá em cima, lá, terminando meu esboço, fui lá para o escritório do meu pai, subi lá e falei, olha esse livro aqui, cara, vou dar uma sugestão para a igreja. Querido, se você puder comprar, compre. Ah, mas é muito grande, Felipe. Querido, se você pega um livro de 10 páginas e você gasta um dia para ler, nesse aqui você pega 10 páginas por dia e lê em 40 dias. Qual que é a diferença? A única diferença é essa. O livro maior para terminar, para ler, é só essa. É que você vai gastar mais tempo para ler. Não é verdade? Se a gente olhar com, meu Deus, é muito grande, a gente não tem nem coragem de encarar, né? Quando eu olhei para ele a primeira vez e li esse livro pela primeira vez, foi com esse sentimento. Não quero não. Mas eu queria indicar para você. Eu vou até ler aqui atrás o que ele diz. Ele fala assim, ó: você foi criado por Deus para causar impacto significante em sua igreja local. Por toda a terra, pastores estão à procura de colaboradores e voluntários dispostos a promover o crescimento e avanço do reino de Deus. E se você tem o desejo de ser usado por Ele e ser altamente produtivo para o seu pastor, Em Busca de Timóteo é um livro para você. Os pastores de hoje reconhecem que a grande necessidade dos homens, que são os Timóteos modernos, os homens e mulheres com o coração de Deus, paixão pelo povo e desejo por excelência. Quando você se voluntaria para servir e participar de algum trabalho da sua igreja, você abraça uma missão celestial essencial. Pensa num livro. Querido, quer ser tratado na área de serviço? Se você é líder, quer ser tratado na área de liderança? Amém? Amém. Queria orar com você, para a gente finalizar. E pastor, por favor, venha. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra, ela é a verdade, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante, Senhor, do que uma espada de 2 gumes. Ela é capaz, Senhor, de separar juntas medulas. Ela é capaz, Senhor, de separar o espírito e a alma. Senhor, ela é capaz, Senhor, de discernir os pensamentos.
Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que tudo aquilo que foi dito nessa noite, que eu creio, Pai, que foi inspirado pelo Teu Espírito, Senhor. Eu não falei nada daquilo que passa no meu coração, nenhum sentimento. O Senhor sabe do meu coração, Pai. O Senhor sabe o quanto eu me entreguei no Senhor durante essa semana, Pai, para ministrar essa palavra, para que a Tua igreja não olhasse isso como um sentimento pessoal, mas como algo da parte do Senhor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, venha transformar a vida do nosso povo, Pai, da nossa igreja, trazendo, Senhor, um novo entendimento, uma nova postura, uma mudança de rota, Pai. Porque eu creio, Senhor, que é isso que o Senhor já está fazendo no nosso meio, Pai. Não é só por essa palavra, Senhor, mas eu creio que o Senhor já está alinhando o nosso coração. O Senhor já tem feito isso no nosso meio. E em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, gere fruto, que cresça, Pai. Gere fruto e mais fruto, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, quem crê, diga comigo, amém. Amém. Amém.